Aos 65 anos, depois de 4 décadas trabalhando como costureira em casa, na zona norte de São Paulo, jamais imaginei que ouviria minha nora Viviane comemorando minha ausência no casamento do meu filho Vitor, como se minha presença fosse uma maldição que finalmente haviam evitado. Naquele sábado de manhã, acordei antes do sol nascer, como sempre fiz desde que enviuvei há 15 anos. Passei meu melhor vestido azul marinho, aquele que comprei especialmente para a ocasião, depois de economizar durante 3 meses. Era o casamento do Vitor, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que meu marido Antônio morreu em um acidente de trabalho quando tínhamos apenas 50 anos. Arrumei meu cabelo com cuidado, coloquei os brincos de pérola que foram da minha mãe e revisei pela 5ª vez o presente que havia preparado. Um jogo completo de lençóis bordados à mão que me levou 2 meses para terminar, trabalhando todas as noites depois das costuras do dia. O problema começou quando saí de casa rumo à igreja. A tubulação principal da Rua das Violetas tinha estourado durante a madrugada, inundando completamente a avenida. Os bombeiros fecharam 3 quarteirões inteiros, obrigando todo o trânsito a desviar por ruas secundárias onde eu nunca tinha passado. Minha vizinha Célia me gritou da janela dela: "Irene, você não vai conseguir sair por aqui. Está tudo fechado desde as 5 da manhã. Tive que caminhar 15 quarteirões com meus sapatos de salto alto até encontrar um táxi disposto a fazer um percurso longo pela periferia. Quando finalmente cheguei à igreja, a cerimônia já havia terminado. Procurei a entrada principal do salão de festas, mas me confundi no estacionamento e acabei caminhando até a parte de trás do lugar, onde havia um pequeno jardim com bancos para as madrinhas descansarem entre as fotos. Foi ali que escutei a voz inconfundível da Viviane, minha nora, conversando com as amigas dela. Ainda bem que ela perdeu a cerimônia toda. Vocês sabem como ela é. Sempre com aquelas histórias tristes, sempre falando do quanto foi difícil criar o Vitor sozinha, sempre lembrando todo mundo que não tem dinheiro. Melhor que tenha chegado só agora." Uma das amigas riu e completou: "Ai, as sogras são assim mesmo, sempre se fazendo de vítimas." Minha mãe diz que é típico dessas senhoras mais velhas que não têm mais nada para fazer além de se meter na vida dos filhos. A outra finalizou: "Além do mais, imagina se ela tivesse chegado com aquela roupa velha. Dá para ver que ela não sabe se vestir para ocasiões elegantes. Melhor assim, né? Sem drama da sogra pobre." As 3 riram enquanto eu ficava paralisada atrás de uma árvore de primavera, sentindo as palavras atravessarem meu peito como um frio penetrante. Roupa velha. Esse vestido me custou o equivalente a 1 semana inteira de trabalho. Histórias tristes. Eu só contava sobre minha vida quando eles me perguntavam, tentando ser honesta sem parecer queixosa. Drama da sogra pobre. Durante 2 anos, eu tinha ajudado financeiramente o Vitor e a Viviane com o dinheiro da entrada do apartamento deles, dando de pouquinho os meus guardados todo mês até completar os 15 mil reais que precisavam. Respirei fundo, arrumei meu vestido, conferi minha maquiagem no espelho da bolsa e entrei no salão pela porta principal com um sorriso tranquilo. "Irene, que bom que você chegou!" gritou Vitor ao me ver, correndo para me abraçar. "Mãe, pensei que tinha acontecido alguma coisa com a senhora." Abracei ele com força. "Estourou um cano na minha rua, filho, mas eu não ia perder seu casamento por nada neste mundo." A Viviane se aproximou com um sorriso que não chegava até os olhos. "Sogra, que pena que a senhora perdeu a cerimônia. Foi muito bonita." Dei um beijo na bochecha dela. "O importante é que agora vocês são marido e mulher. Deus abençoe vocês." Antes de continuar, quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários de qual cidade estão assistindo esse vídeo. E se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Bom, mas voltando ao casamento. Durante toda a festa, comecei a observar comportamentos que antes eu ignorava ou justificava. Minha cunhada Sônia me apresentava como a mãe do Vitor, mas quando outras pessoas perguntavam sobre meu trabalho ou minha vida, ela rapidamente mudava de assunto. Quando chegou o momento de abrir os presentes, observei com atenção cada reação.
Os presentes caros dos padrinhos e da família da Viviane foram recebidos com exclamações genuínas de alegria. Quando o Vitor abriu meu pacote com os lençóis bordados, a Viviane levantou eles rapidamente, murmurou um "obrigada, sogra" automático e colocou imediatamente debaixo da mesa com outros presentes menores. Os lençóis nos quais eu investi 60 noites de trabalho, bordando iniciais entrelaçadas e flores minúsculas, foram tratados como um compromisso inconveniente que precisava ser resolvido rapidamente. Foi nesse momento que as palavras que eu tinha escutado no jardim ganharam um significado mais profundo. Não era apenas o comentário cruel de uma nora nervosa no dia do casamento dela. Era um reflexo de como realmente me viam, como alguém desconfortável, ultrapassado, fora de lugar nas vidas prósperas e modernas deles. Naquela noite, ao voltar para a casa de táxi, revisei mentalmente cada detalhe. E pela primeira vez na minha vida, comecei a me perguntar se eu tinha vivido em uma bolha de auto-engano, acreditando que era uma parte importante da vida do meu filho, quando na verdade era apenas uma obrigação familiar. Naquela noite, sentada na minha pequena sala em casa, comecei a ver tudo com uma clareza incômoda. Não era raiva o que sentia, era algo mais frio e preciso. Era como finalmente enxergar um padrão que sempre esteve ali, mas que eu escolhia ignorar. Durante o casamento, observei cada detalhe com atenção renovada. A forma como minha cunhada Sônia me apresentava às pessoas, sempre apressada em mudar de assunto quando alguém perguntava sobre mim. A maneira como os convidados da família da Viviane me cumprimentavam com educação automática, sem realmente me ver. Mas o que mais me chamou a atenção foi a cena dos presentes. Cada caixa-cara que abriam recebia exclamações genuínas, fotos, agradecimentos demorados. Quando chegou a vez dos meus lençóis bordados, aqueles nos quais investi 60 noites de trabalho, a Viviane mal olhou. Levantou rapidamente, murmurou um obrigada e colocou embaixo da mesa. Não foi o gesto em si que me machucou. Foi perceber que sempre foi assim. Eu só não queria admitir. Comecei a lembrar de pequenos momentos que na época pareciam isolados, mas que agora formavam um desenho claro. A Viviane fotografando os pratos que eu preparava para postar nas redes sociais, mas nunca me marcando ou mencionando quem tinha cozinhado. O Vitor aceitando minha ajuda financeira com um abraço rápido e um obrigado apressado, como quem recebe algo que já esperava. As visitas cada vez mais curtas, sempre com a Viviane esperando no carro. As ligações telefônicas onde eu claramente ouvia a televisão ligada ou o barulho de trânsito, sinais de que ele estava fazendo outras coisas enquanto falava comigo. Teve aquela vez, 3 meses atrás, que escutei sem querer a Viviane ao telefone. O Vitor estava no banheiro e ela não sabia que eu estava na sala. "Você já acabou aí? A Isabela nos convidou para almoçar e eu não quero chegar atrasada por causa de visita. Por causa de visita." Como se eu fosse uma obrigação a ser cumprida rapidamente. Naquele momento, fingi que não tinha ouvido, saí para o quintal até ele voltar. Mas as palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante semanas. Só que eu empurrava o desconforto para baixo do tapete, como sempre fiz. Nas 2 semanas seguintes, decidi fazer um teste. Parei de ligar para o Vitor. Parei de mandar mensagens de bom dia. Parei de perguntar pelos planos dele. Simplesmente fiquei em silêncio, esperando para ver se ele notaria. Demorou 8 dias para ele me ligar, e quando ligou, não foi para saber como eu estava ou perguntar por que o silêncio. Foi para pedir um favor. Queria que eu bordasse iniciais em umas camisas novas. Enquanto bordava aquelas camisas durante as tardes seguintes, comecei a observar minha própria casa com outros olhos. Tudo sempre impecável, sempre pronto para receber visitas que quase nunca vinham. A geladeira com comida extra caso o Vitor aparecesse de surpresa. A sala organizada como se a qualquer momento pudesse ter gente. Eu vivia em estado de espera permanente. Minha comadre Aparecida veio me visitar na quinta-feira, como fazia toda semana há 20 anos. Ela me conhecia bem demais para não notar que algo estava diferente. "O que foi, Irene? Você está quieta demais." Contei tudo. O casamento, os comentários que escutei no jardim, a conversa que ouvi sem querer,
O teste de silêncio que fiz. A Aparecida me ouviu sem interromper, mas vi nos olhos dela uma tristeza que confirmava que eu não estava exagerando. Olha, comadre, isso acontece em muitas famílias. Os filhos crescem, conseguem empregos bons, casam com pessoas de outra classe social e aos poucos vão se afastando de tudo que lembra de onde vieram. Não é maldade, é vergonha disfarçada de praticidade. Mas o Vitor não é assim, tentei argumentar, sem muita convicção. A Aparecida pegou minha mão. Quando foi a última vez que a Viviane veio aqui? Quando foi a última vez que o Vitor te levou para conhecer os colegas de trabalho dele? Quando foi a última vez que te incluíram em alguma coisa sem você ter que pedir? As perguntas dela me obrigaram a encarar a verdade. A Viviane tinha vindo à minha casa exatamente 3 vezes em 2 anos de namoro. O Vitor nunca me convidou para nenhum evento do trabalho dele. Quando eu sugeria fazermos algo juntos, sempre havia uma desculpa para adiar. O que você faria no meu lugar? Perguntei para a Aparecida. Ela pensou um pouco antes de responder. Eu acho que você precisa decidir como quer viver o resto da sua vida. Quer continuar sendo a mãe que está sempre disponível, mas que se torna invisível quando não é conveniente? Ou quer viver para você mesma? Naquela tarde, depois que a Aparecida foi embora, fiz um exercício que nunca tinha feito. Tentei imaginar como seria minha vida se eu não ficasse constantemente preocupada com o Vitor e a Viviane. O que eu faria com meu tempo livre? Como gastaria meu dinheiro? Que lugares visitaria? Pela primeira vez em anos, me permiti sonhar com coisas que eram só minhas. Sempre quis aprender a usar computador direito. Queria fazer um curso mais avançado de bordado. Queria visitar minha irmã Alice e ficar quanto tempo eu quisesse, sem essa pressa de voltar caso precisassem de mim. Na sexta à noite, enquanto jantava sozinha, o telefone tocou. Era o Vitor. Oi, mãe. Como a senhora está? Só liguei para dar um oi. A voz dele tinha aquele tom cuidadoso de quem quer verificar se está tudo bem, se eu não estava chateada com alguma coisa. Estou bem, filho. E vocês? A gente está bem. A senhora pensou no que a gente conversou outro dia? Ele queria confirmação de que eu tinha aceitado a sugestão dele de ser menos presente na vida social deles. Pensei sim, respondi. E acho que você tem razão. É melhor cada um ter seu espaço mesmo. Ouvi o alívio na respiração dele. Fico feliz que a senhora veja assim, mãe. A gente não quer que a senhora pense que não amamos a senhora. Depois de desligar, fiquei pensando naquela palavra. Espaço. Era interessante como o espaço deles exigia o meu apagamento. No fim de semana, fiz algo que não fazia há anos. Não planejei nada pensando no Vitor. Não cozinhei comida extra. Não limpei a casa além do normal. Não fiquei de roupa arrumada caso ele aparecesse. Simplesmente vivi meu fim de semana como se fosse completamente independente. E a sensação foi estranhamente libertadora. No domingo, depois da missa, fiquei conversando com Dona Edna, uma senhora da minha idade que também tinha enviuvado recentemente. Pela primeira vez, fui completamente honesta quando ela perguntou pelo Vitor. Ele está bem. Tão bem que quase não precisa mais da mãe para nada. Dona Edna me olhou com compreensão. Ah, comadre, isso acontece com todos os filhos quando casam. A gente cria eles achando que vão ser nossa companhia para sempre, mas na verdade estamos preparando eles para ir embora. As palavras dela foram como um clique na minha cabeça. Eu tinha passado 32 anos investindo numa relação que naturalmente ia se afastar. O erro não foi o Vitor crescer e seguir a vida dele. O erro foi eu não ter preparado minha própria vida para quando isso acontecesse. Naquela tarde, tomei minha decisão. Ia reorganizar minha casa, minha rotina, meus planos. Não para punir ninguém ou causar drama, mas porque finalmente entendi que eu também merecia ter uma vida que fosse minha. O momento que mudou tudo aconteceu exatamente 1 mês depois do casamento. O Vitor apareceu na minha casa numa quarta-feira à tarde, sem a Viviane, com aquela expressão que eu conhecia bem. Era a cara de quem vinha ter uma conversa difícil. Mãe, a gente precisa conversar, ele disse, se acomodando no sofá. Me sentei na poltrona em frente a ele, tranquila. Já sabia que algo assim viria. Depois de tudo que tinha observado no casamento, era só uma questão de tempo.
Eu e a Viviane estamos planejando nosso futuro. A gente quer ter filhos logo, construir uma vida sólida. E para isso, precisamos cuidar da nossa imagem, das nossas relações sociais. Sabe como é? Sei, respondi, esperando ele chegar onde queria chegar. A Viviane acha que seria melhor se a senhora participasse menos das nossas reuniões sociais. Não é nada pessoal, mãe. É que a senhora vem de um mundo diferente do nosso. E às vezes os comentários da senhora sobre dinheiro, sobre dificuldades, podem criar situações constrangedoras. Interessante. Então minha honestidade constrangia eles. Entendo, falei, mantendo a voz calma. E o que exatamente vocês estão propondo? Que a gente se veja menos. Que quando tiver eventos importantes, especialmente com pessoas do trabalho ou com a família da Viviane, talvez seja melhor a senhora não ir. A gente pode almoçar juntos de vez em quando, só nós dois, mas as coisas sociais é melhor separar. Fiquei em silêncio por um momento, não porque estava processando a dor, mas porque estava calculando minha resposta. A verdade é que aquilo não me surpreendeu. Era apenas a confirmação do que eu já tinha percebido. Tudo bem, disse finalmente. O alívio no rosto dele foi instantâneo. Que bom que a senhora entende, mãe. Eu fiquei preocupado que a senhora fosse ficar chateada. Ele se levantou para me abraçar, provavelmente aliviado por ter resolvido o que considerava um problema. Mas enquanto sentia o abraço dele, eu já estava pensando em outras coisas. Não em mágoa ou vingança, mas em possibilidades. Depois que ele foi embora, me sentei na varanda e percebi algo libertador. Durante 32 anos, minha vida inteira girou em torno de ser a mãe do Vitor. Cada decisão, cada plano, cada gasto, tudo pensado em função dele. E agora ele estava me dizendo de forma bem clara que não precisava mais de mim nesse papel central. Era quase engraçado. Ele achava que estava me afastando, mas na verdade estava me dando permissão para viver. Nos dias seguintes, não senti raiva nem tristeza. Senti clareza. Comecei a observar minha casa com olhos diferentes. Cada cômodo organizado para receber visitas que não vinham. Cada panela guardada pensando em cozinhar para ele. Cada decisão de decoração baseada no que ele poderia achar bonito. Nada ali era realmente meu. Na segunda-feira seguinte, peguei um caderno novo e comecei a escrever. Não uma lista de mágoas, mas uma lista de possibilidades. Coisas que sempre quis fazer, mas nunca fiz porque estava ocupada demais sendo mãe. Aprender a usar computador de verdade. Fazer o curso avançado de bordado na Casa de Cultura. Visitar a Alice e ficar o tempo que eu quiser. Comprar roupas que eu goste, não que sejam discretas. Ter uma rotina que seja minha. Naquela mesma tarde, liguei para a Casa de Cultura e me inscrevi no curso de computação que começava na quinta. Não avisei ninguém. Simplesmente fiz. Na terça, fui ao shopping e comprei 3 blusas coloridas que me deixaram feliz só de olhar. Nem me perguntei se eram apropriadas para minha idade. Se eu gostei, pronto. Na quarta, reservei passagem para visitar a Alice. Ida e volta com data aberta. Quando ela perguntou quanto tempo eu ficaria, respondi algo que me surpreendeu. Não sei. Vou ver como me sinto lá. Era a primeira vez em décadas que eu fazia um plano sem pensar em quanto tempo podia ficar longe caso o Vitor precisasse de mim. Na quinta, fui ao banco. Reorganizei toda a minha pensão. Criei uma conta separada para gastos pessoais. Dinheiro que seria só meu, para fazer o que eu quisesse, sem precisar justificar para ninguém. Cada uma dessas ações era pequena, mas juntas representavam algo enorme. Eu estava me dando permissão para existir além da maternidade. Na sexta, conheci minhas colegas de turma da computação, mulheres da minha idade, cada uma com sua história de recomeço. A Amélia, que começou a pintar depois de enviuvar, a Edith, que aprendeu a dirigir aos 68 e agora viajava sozinha. Conversando com elas, percebi que não estava sozinha nessa jornada. Muitas mulheres da minha geração estavam redescobrindo quem eram quando paravam de viver apenas para os outros. O segredo, disse Amélia, enquanto tomávamos café no intervalo, é perceber que a gente não precisa pedir permissão para viver nossa própria vida.
Nossos filhos já são adultos. A gente fez nosso trabalho. Agora é nossa vez. Aquelas palavras ecoaram em mim por dias. No sábado seguinte, aconteceu algo que antes seria impensável. O Vitor ligou pedindo se eu podia cuidar dos filhos da Sônia porque ela e o marido queriam sair. Antigamente eu teria cancelado qualquer coisa para ajudar, mas dessa vez eu tinha compromisso. Um compromisso comigo mesma. Não vou poder, Vitor. Já tenho planos para o sábado. Que planos? Ele perguntou, visivelmente surpreso. Vou ao cinema com as amigas do curso e depois vamos jantar. Houve um silêncio do outro lado. Ele claramente não esperava que eu tivesse uma vida social própria. Mas, mãe, a tia Sônia precisa muito. Tenho certeza de que ela vai encontrar outra solução. Respondi com tranquilidade. Depois de desligar, sorri para mim mesma. Não foi um sorriso amargo ou vingativo. Foi um sorriso de quem finalmente entendeu que podia fazer escolhas. O sábado foi revelador. Cinema, jantar, conversas sobre livros, viagens, planos futuros. Nenhuma de nós falou sobre filhos ou netos. Falamos sobre nós mesmas, sobre quem éramos e quem queríamos ser. Voltei para casa naquela noite com uma sensação que não tinha há anos. Satisfação. Não a satisfação de ter sido útil para alguém, mas a satisfação de ter vivido um dia inteiro pensando em mim. No domingo, a Viviane ligou. A voz dela tinha uma pontinha de irritação. Sogra, a Sônia ficou sem opção ontem e teve que cancelar o passeio. A gente achou que talvez tivesse sido um mal-entendido. Não houve mal-entendido, Viviane. Eu também tenho vida social agora. O silêncio do outro lado foi longo. Ela claramente não sabia como processar essa informação. Durante a semana seguinte, senti algo mudando dentro de mim. Não era raiva se dissolvendo, era a identidade se reconstruindo. Eu estava deixando de ser apenas a mãe do Vitor e voltando a ser a Irene. Uma mulher completa, com interesses, vontades e vida própria. E o mais interessante é que quanto mais eu vivia para mim, menos eu sentia falta da aprovação deles. Era como se durante anos eu tivesse confundido amor com necessidade de validação. Agora, estava aprendendo a diferença. Na quinta-feira seguinte, enquanto praticava no computador novo que tinha comprado, o telefone tocou. Era o Vitor de novo. Mãe, está tudo bem com a senhora? A gente está achando a senhora muito diferente ultimamente. Estou ótima, filho. Só estou aprendendo a organizar meu tempo de forma diferente. Mas diferente como? Incluindo coisas que eu quero fazer, não só as que os outros precisam que eu faça. E nesse momento, percebi que tinha cruzado uma linha invisível. Eu tinha parado de viver na sombra da vida de outra pessoa e começado a criar minha própria luz. 2 semanas depois daquela conversa, onde recusei cuidar das crianças da Sônia, decidi que era hora de fazer a viagem que vinha planejando. Liguei para minha irmã Alice, avisando que chegaria na quinta-feira e ficaria por tempo indeterminado. Quanto tempo você pensa em ficar? Ela perguntou animada. Não sei, Alice. Vou ver como me sinto aí. Preciso sair daqui um pouco, respirar ares diferentes. A viagem de ônibus até o interior durou 4 horas. Durante todo o trajeto, fiquei observando a paisagem pela janela, pensando em como era estranho estar viajando sem data marcada para voltar. Sem precisar avisar ninguém além da Alice, sem me preocupar se o Vitor poderia precisar de mim. Era libertador e assustador ao mesmo tempo. A Alice me recebeu com um abraço apertado na rodoviária. Você está diferente, irmã. Não sei explicar o que, mas tem algo diferente em você. Sorri. Eu também sinto isso. Durante os primeiros dias na casa dela, simplesmente descansamos. Conversamos sobre tudo, menos sobre o Vitor e a Viviane. Falamos sobre nossa infância, sobre nossos pais, sobre os planos que tínhamos quando éramos jovens e que a vida foi moldando de outras formas. No terceiro dia, a Alice me levou para conhecer um ateliê de artesanato no centro da cidade. Era um espaço amplo onde mulheres de várias idades trabalhavam com diferentes técnicas: bordado, crochê, pintura em tecido, macramê.
A dona do ateliê, Dona Beatriz, uma senhora de uns 70 anos, me cumprimentou com interesse quando a Alice mencionou que eu era costureira e bordadeira. Você faz peças para vender? Ela perguntou. Não, só faço para a família, respondi. E ao falar aquilo, percebi que nunca tinha pensado em transformar minha habilidade em algo além de presentes para pessoas que mal apreciavam. Que pena. Trabalho bonito assim deveria ser valorizado. Se mudar de ideia, a gente sempre precisa de novas artesãs aqui. Temos uma feira todo mês e as peças vendem bem. Aquela conversa ficou ecoando na minha cabeça pelos dias seguintes. Eu poderia vender meu trabalho? Transformar aquilo que sempre fiz gratuitamente em uma fonte de renda extra e reconhecimento? No sábado, a Alice me levou para conhecer a cidade histórica vizinha. Caminhamos pelas ruas de paralelepípedo, visitamos igrejas antigas, tomamos café em uma padaria centenária. Durante todo o passeio, meu celular ficou em silêncio na bolsa. Ninguém ligou. No domingo à tarde, depois de uma semana inteira fora, finalmente liguei para o Vitor. Não porque me sentia obrigada, mas porque quis saber como ele estava. Mãe, como a senhora está? A gente estava preocupado. Faz uma semana que a senhora viajou. Estou ótima, filho. Conhecendo a cidade, descansando, conversando com a tia Alice. E quando a senhora volta? Ainda não sei. Estou gostando muito daqui. Houve uma pausa. Mas a senhora não acha que já está muito tempo fora? Vitor, eu sou aposentada. Não tenho compromissos fixos em São Paulo. Posso ficar aqui o tempo que eu quiser. Ouvi a surpresa na respiração dele. Ele realmente não tinha considerado que eu poderia simplesmente decidir ficar longe por tempo indeterminado. Tá bom, mãe. A gente só queria saber se estava tudo bem. Está tudo muito bem, garanti. Depois de desligar, a Alice me olhou com um sorriso. Você não vai voltar tão cedo, vai? Balancei a cabeça. Acho que não. Estou gostando demais dessa sensação de não ter que dar satisfação para ninguém. Acabei ficando 3 semanas completas na casa da Alice. Durante esse tempo, voltei ao ateliê da Dona Beatriz várias vezes. Ela me ensinou técnicas novas de bordado que eu não conhecia, me apresentou a outras artesãs, me mostrou como precificar trabalhos manuais. Na minha última semana lá, levei 3 peças que tinha feito. Toalhas de mesa com bordados elaborados. Dona Beatriz ficou impressionada com a qualidade. Irene, isso aqui vale no mínimo R$ 300 cada. Você tem talento de verdade. Já pensou em fazer isso profissionalmente? Nunca pensei, admiti. Sempre achei que era só um hobby. Hobby que dá lucro é trabalho, ela disse com firmeza. Se você voltar aqui alguma vez e trouxer peças, eu vendo para você. Tiro só uma comissão pequena. Era uma proposta tentadora. Pela primeira vez, alguém estava me dizendo que meu trabalho tinha valor comercial, não apenas sentimental. No dia que decidi voltar para São Paulo, não foi porque alguém pediu ou porque me senti obrigada. Foi porque eu quis. Senti que tinha aproveitado aquele tempo, tinha descansado, tinha aprendido coisas novas e estava pronta para voltar. Mas voltava diferente. Voltava com a certeza de que podia sair quando quisesse, ficar onde quisesse, fazer o que quisesse. A Alice me abraçou forte na rodoviária. Você está livre, irmã. Finalmente livre. Volta sempre que quiser. A casa é sua. Durante a viagem de volta, fiquei pensando nas 3 semanas que tinha passado fora. O Vitor tinha ligado apenas mais 2 vezes, conversas rápidas, onde ele parecia não saber muito bem o que dizer. A Viviane não ligou nenhuma vez. E eu estava bem com isso. Cheguei em casa no final da tarde de uma terça-feira. A casa estava exatamente como eu tinha deixado. Silenciosa, organizada, esperando por mim. Mas não era mais uma casa em estado de espera permanente. Era simplesmente minha casa, onde eu morava, onde eu fazia minhas coisas. Desempacotei com calma, tomei um banho demorado e preparei um jantar leve só para mim. Só então, depois de estar completamente instalada e confortável, liguei para o Vitor. Filho, cheguei hoje. Está tudo bem por aqui. Mãe, que bom que voltou. 3 semanas é muito tempo. Para você, talvez.
Para mim foi perfeito. Na quinta-feira seguinte, voltei para minha aula de computação. Minhas colegas me receberam com alegria, querendo saber sobre a viagem. Contei sobre o ateliê, sobre Dona Beatriz, sobre a possibilidade de vender minhas peças. A Edith bateu palmas. Irene, isso é maravilhoso! Você finalmente vai ganhar dinheiro fazendo o que ama. A professora do curso ouviu a conversa e se aproximou. Irene, aproveita que está aqui. Queria falar com você sobre dar aulas de bordado aos sábados. Temos muitas pessoas interessadas e você tem o perfil perfeito para ensinar. Era a segunda proposta profissional que recebia em menos de um mês. Aos 65 anos, depois de décadas sendo apenas mãe e dona de casa, estava sendo convidada para trabalhar com o que amava. Aceito, respondi sem hesitar. Naquela noite, sentada na minha varanda, fiz as contas. Com as aulas de bordado e vendendo algumas peças por mês, eu poderia ter uma renda extra considerável. Não precisava desse dinheiro para sobreviver. Minha pensão cobria minhas necessidades básicas. Mas ter dinheiro que era só meu, ganho com meu próprio talento, tinha um valor simbólico enorme. Era a prova definitiva de que eu existia além da função de mãe do Vitor. No sábado seguinte, dei minha primeira aula de bordado. Chegaram 12 mulheres de idades variadas, todas ansiosas para aprender. Durante 2 horas, ensinei pontos básicos, expliquei técnicas, ajudei cada uma individualmente. No final da aula, uma das alunas, uma moça de uns 30 anos chamada Paula, se aproximou. Professora Irene, a senhora ensina com tanto amor. Dá para ver que a senhora ama o que faz. Suas palavras me emocionaram porque eram verdadeiras. Eu realmente amava aquilo. E pela primeira vez em décadas, estava fazendo algo que me preenchia completamente, sem pensar em mais ninguém. Naquela tarde, o Vitor ligou. Mãe, a Viviane e eu queríamos convidar a senhora para almoçar amanhã, domingo. Não vou poder, filho. Vou ao mercado de artesanato com a Edith. Ela quer me apresentar para uns contatos dela lá. Ah, tudo bem então. Outra hora a gente marca. Percebi que ele não insistiu, não questionou, não fez drama. Estava aprendendo. E eu também estava aprendendo. Aprendendo que dizer não sem culpa era possível. Que ter vida própria não significava abandonar quem eu amava. Que valorizar a mim mesma não diminuía ninguém. 3 semanas depois de voltar da viagem, acordei numa manhã de domingo e percebi algo extraordinário. Estava feliz. Genuinamente feliz. Não uma felicidade baseada em ser necessária para alguém, mas uma felicidade que vinha de dentro, de estar vivendo exatamente como eu queria. E essa felicidade não dependia de aprovação, de reconhecimento ou de agradecimento de ninguém. Era só minha. Uma semana depois daquele sábado que passei com minhas amigas, o Vitor apareceu na minha casa numa terça à tarde, sem avisar, acompanhado da Viviane. Era a primeira vez em meses que vinham juntos. E pelos rostos deles, dava para ver que não era visita social. Mãe, a gente precisa conversar, disse o Vitor, e eu já sabia o tom. Era o mesmo de quando tinha algo importante para resolver. Claro, filho. Sentem. Querem café? Preparei o café tranquilamente, notando como a Viviane observava a casa. Os móveis reorganizados, a decoração nova, meus materiais de trabalho espalhados pela mesa da sala. Tudo diferente de como era antes. A casa está diferente, comentou ela, e consegui detectar surpresa na voz. Sim, arrumei do jeito que é mais confortável para mim. Respondi servindo o café nas xícaras coloridas que comprei porque gostei, simples assim. O Vitor foi direto ao assunto. Mãe, a gente está preocupado. A senhora está muito diferente ultimamente. E não sabemos se está tudo bem. Achei interessante como minha independência estava sendo interpretada como problema. Diferente como? Perguntei, genuinamente curiosa. A Viviane se adiantou. Bom, sogra, é que antes a senhora sempre estava disponível quando a gente precisava, sempre pronta para ajudar. Agora, parece que tem coisas mais importantes que a família. Ali estava. A equação que eles tinham na cabeça. Disponibilidade igual a amor. Limites igual a rejeição. Viviane,
Eu continuo sendo a mesma pessoa. A diferença é que agora também tenho minha própria vida. Isso não significa que amo menos vocês. Significa que aprendi a me incluir nas minhas próprias prioridades. O Vitor se inclinou para a frente. Mas mãe, a gente é sua família. Família deveria vir em primeiro lugar. Família é muito importante, concordei. Mas família saudável não significa uma pessoa anulando a própria vida para estar à disposição dos outros. Vocês são adultos. Podem resolver as coisas de vocês. E eu também tenho o direito de viver. O silêncio que se seguiu foi interessante. Eles claramente não tinham considerado que eu pudesse ter necessidades próprias que não giravam em torno deles. A Viviane tentou de novo. É que a gente não entende porque a senhora de repente não quer mais estar com a família. Minha mãe sempre diz que mães e avós existem para ajudar, para estar presentes. Olhei para ela com calma. Viviane, eu nunca disse que não quero estar com vocês. O que mudou é que não vou mais cancelar meus planos automaticamente toda vez que vocês precisarem de algo. Se me chamarem com antecedência e eu estiver livre, ótimo. Mas não vou mais viver em modo de espera permanente. O Vitor parecia confuso. Mas que compromissos tão importantes a senhora tem agora? Aulas de bordado? Essas amigas novas? Percebi pelo tom dele que considerava minhas atividades triviais, menos importantes que as necessidades deles. São compromissos que eu escolhi, Vitor. Coisas que me fazem bem. Durante muito tempo, minha vida inteira girou em torno de você. Agora que você tem sua própria vida, sua esposa, sua carreira, eu também tenho o direito de descobrir o que me faz feliz além de ser mãe. Mas a senhora não se sente realizada por ter criado um filho bem-sucedido? A Viviane perguntou, e percebi a armadilha na pergunta. Me sinto muito orgulhosa do Vitor, respondi com firmeza. Mas isso não significa que minha vida acabou quando ele cresceu. Eu ainda estou viva, ainda tenho sonhos, ainda quero experimentar coisas novas. Ser mãe é parte de quem eu sou, não tudo o que eu sou. O rosto do Vitor mostrou algo que eu não esperava. Não era irritação. Era compreensão lenta, como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Mãe, eu nunca pensei que a senhora se sentisse assim. Porque você nunca perguntou, respondi sem acidez. Você assumiu que eu estava feliz do jeito que as coisas eram. E eu estava, na época. Mas as coisas mudam. Vocês cresceram, casaram, estão construindo sua vida. Eu também tenho o direito de construir a minha. A Viviane se mexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Sogra, a gente não queria que a senhora se sentisse rejeitada. Eu não me sinto rejeitada, esclareci. Me sinto livre. Vocês me mostraram que não precisam de mim no dia a dia, e isso é bom. Significa que fiz meu trabalho como mãe. Agora posso fazer outras coisas. Então, o que a gente pode fazer? O Vitor perguntou. E percebi que era uma pergunta genuína. Me tratem como tratariam qualquer outro adulto na vida de vocês, respondi. Me chamem para coisas porque querem minha companhia, não porque precisam de um favor. Aceitem quando eu disser não. Entendam que eu também tenho uma agenda e uma vida. É simples, na verdade. O Vitor assentiu devagar. Então é isso. A senhora quer ser tratada com respeito. Exatamente. Não é complicado. É só reconhecer que eu existo além da função de ser sua mãe. A Viviane olhou para o marido, depois para mim. Sogra, a gente vai tentar fazer diferente. Mas vai precisar ter paciência com a gente enquanto aprendemos. Tenho paciência, garanti. Só não volto atrás. Essas mudanças são permanentes. Eles ficaram mais uns 20 minutos e a conversa mudou de tom. Perguntaram sobre minhas aulas, sobre as amigas novas, sobre o que eu estava aprendendo. Pela primeira vez em muito tempo, pareciam genuinamente interessados em mim como pessoa, não como recurso. Quando foram embora, o Vitor me abraçou de forma diferente, mais consciente, menos automática. Mãe, eu lamento não ter percebido isso antes. O importante é que percebeu agora, respondi. Depois que saíram, sentei na varanda e senti algo estranho. Não era vitória, não era alívio, era paz.
A paz de quem finalmente estabeleceu limites saudáveis sem precisar brigar, gritar ou se vitimizar. Nas semanas seguintes, notei mudanças reais. Os convites vinham com mais antecedência. Quando eu recusava, aceitavam sem questionar. Quando conversávamos ao telefone, perguntavam sobre minha vida, não apenas sobre minha disponibilidade. Um mês depois daquela conversa, o Vitor me ligou com uma proposta diferente. Mãe, a Viviane e eu queremos convidar a senhora para jantar no sábado. A gente quer passar tempo com a senhora, só isso. Sem favor para pedir, sem ocasião especial. Só porque temos vontade de estar com a senhora. Foi a primeira vez que um convite veio sem segundas intenções. E pela primeira vez em muito tempo, aceitei sem hesitar. O jantar foi revelador. Conversamos sobre meus projetos, sobre os livros que estava lendo, sobre as técnicas novas que aprendi no curso. Eles faziam perguntas, ouviam as respostas, mostravam interesse real. A Viviane até comentou: Sogra, eu estava conversando com minha mãe sobre isso. Percebi que faço a mesma coisa com ela que fazia com a senhora. Assumir que ela está sempre disponível. Estou tentando mudar isso também. Foi um reconhecimento importante. Minha transformação estava inspirando mudanças além da nossa relação. No final da noite, quando o Vitor me levou em casa, ele fez uma observação que me tocou. Mãe, a gente ama mais a senhora agora do que antes. Arqueei a sobrancelha. Como assim? Antes a gente amava a ideia da mãe sempre disponível. Agora a gente está conhecendo a Irene, a pessoa. E ela é muito mais interessante do que imaginávamos. Sorri. Eu sempre estive aqui, filho. Vocês só precisavam prestar atenção. E era verdade. Eu não tinha mudado quem eu era. Apenas parei de esconder partes de mim para caber nas expectativas deles. E, ironicamente, isso tornou nossa relação mais forte, mais honesta, mais real. 6 meses se passaram desde aquela conversa transformadora com o Vitor e a Viviane. E enquanto regava meus gerânios no pequeno jardim, que tinha redesenhado completamente segundo meus próprios gostos, refletia sobre a mulher serena em que tinha me tornado. Minha rotina matinal tinha evolucionado para algo que jamais teria imaginado aos 65 anos. Levantava às 6h30, não porque precisava preparar café da manhã para alguém ou estar pronta caso precisassem de mim cedo, mas porque tinha descoberto que as primeiras horas do dia eram meu momento mais criativo e tranquilo. Preparava café na minha cafeteira nova, outro capricho pessoal que tinha me presenteado, sentava na varanda que tinha arrumado com plantas e uma cadeira confortável, e dedicava 1 hora completa a simplesmente existir sem agenda específica. A transformação real tinha começado 3 meses atrás, quando a professora do curso de bordado me fez uma proposta que mudou minha vida. Irene, tenho pensado numa coisa. A senhora teria interesse em dar um curso aos sábados de manhã para senhoras que querem aprender bordado tradicional brasileiro? Temos muitos pedidos, mas precisamos de alguém com sua experiência e paciência. Era a primeira vez na minha vida que alguém me oferecia dinheiro para fazer algo que eu genuinamente adorava, não por necessidade econômica, mas como reconhecimento do valor das minhas habilidades. Hoje, 3 meses depois, eu tinha um grupo fixo de 12 alunas que vinham todos os sábados aprender comigo. Mulheres de todas as idades que buscavam não apenas aprender uma técnica, mas também encontrar um espaço de criatividade e comunidade. Durante essas aulas, descobri que tinha talento natural para ensinar. Tinha paciência, clareza na explicação e, principalmente, genuína alegria em ver outras mulheres desenvolvendo suas habilidades. Naquela manhã de sábado, depois da aula, recebi uma ligação do Vitor que me surpreendeu. Mãe, a Viviane e eu queremos convidar a senhora para jantar na sexta-feira. É nosso aniversário de 6 meses de casados e queremos comemorar com a senhora. Era o tipo de convite que eu tinha aprendido a esperar agora. Planejado com antecedência, baseado em incluir minha presença como algo desejado, não como algo assumido. Que bonito, filho. Fico muito feliz que querem celebrar comigo. A que horas seria? Às 7. Pensamos em ir num restaurante novo que a senhora vai gostar. É especializado em comida tradicional brasileira, mas com apresentação moderna.
A descrição do restaurante mostrava que tinham considerado meus gostos ao fazer os planos, não apenas os deles. Na sexta à noite, o jantar de aniversário foi uma revelação de quanto tinham mudado nossas dinâmicas familiares. Pela primeira vez em anos, passei uma noite inteira com o Vitor e a Viviane, onde me senti vista, ouvida e valorizada como pessoa independente. Conversamos sobre o curso que eu estava dando, sobre os livros que estava lendo, sobre meus planos de viajar novamente para o interior e talvez explorar outras cidades históricas. A Viviane me perguntou especificamente sobre as técnicas de bordado que estava ensinando, mostrando genuíno interesse técnico, não apenas cortesia social. O Vitor me pediu conselhos sobre como decorar uma parede do apartamento deles, valorizando o meu critério estético depois de anos descartando como antiquado. Era como se finalmente tivessem descoberto que tinham uma mãe com personalidade própria, conhecimentos valiosos e perspectivas interessantes. Durante a sobremesa, a Viviane fez um comentário que me surpreendeu pela profundidade. Sogra, tenho refletido muito sobre minha relação com minha própria mãe. Percebi que cometo os mesmos erros com ela que cometíamos com a senhora. Dar ela como garantida, não considerar os interesses pessoais dela, assumir que sempre vai estar disponível para o que precisarmos. Era uma observação que mostrava como minha transformação tinha gerado ondas de consciência além da nossa relação imediata. O Vitor acrescentou: eu também tenho pensado nisso. É fácil ver nossas mães só como mães, não como mulheres completas com vidas próprias. Acho que esse é um erro que muitos filhos cometem. As palavras dele indicavam um nível de autoconsciência que me encheu de esperança sobre o futuro das nossas relações familiares. No final da noite, quando o Vitor me acompanhou até em casa, ele fez algo que não fazia há anos. Perguntou especificamente sobre meu bem-estar emocional, não apenas físico. Mãe, a senhora se sente feliz com as mudanças que fez na sua vida? Muito feliz, filho. Respondi com honestidade completa. Pela primeira vez em muitos anos, sinto que estou vivendo minha própria vida, não apenas existindo em função das necessidades dos outros. O Vitor assentiu pensativamente. Fico muito feliz em ouvir isso. E sinto muita vergonha por ter demorado tanto para perceber que a senhora também merecia ter sua própria vida. As palavras dele foram como um bálsamo final para feridas que já tinham cicatrizado, mas que eu ainda lembrava. Vitor, o importante não é quanto tempo demoramos para aprender, mas que finalmente aprendemos. Agora temos a oportunidade de construir uma relação baseada em respeito mútuo e amor genuíno, não em dependência ou culpa. Naquela noite, depois que o Vitor foi embora, sentei na minha varanda sob as estrelas e refleti sobre a jornada completa que tinha vivido. Desde a dor de me sentir invisível e desvalorizada, até a decisão consciente de reclamar minha autonomia, até a construção de uma nova identidade independente, até a criação de relações familiares mais autênticas e equilibradas. O silêncio que se instalou na minha vida não era um silêncio vazio ou ressentido, mas um silêncio cheio de paz e propósito. Era o silêncio de alguém que tinha aprendido a se valorizar independentemente da aprovação externa, que tinha construído uma vida rica em significado pessoal, que tinha transformado a dor em sabedoria. Hoje, olhando para trás, entendo que às vezes o maior presente que podemos dar a quem amamos é ensinar eles a nos amar como merecemos ser amados, como pessoas completas, valiosas e independentes. E às vezes, o maior ato de amor próprio é nos dar permissão para ser exatamente quem somos, sem desculpas, sem justificativas, sem a necessidade constante de provar nosso valor através do serviço aos outros. Agora quero saber de vocês. No meu lugar, o que você teria feito? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque traz uma reviravolta emocionante que vai te surpreender. Um abraço a todos e até o próximo relato.